Olha como a imprensa está tratando o nosso Flamengo depois do empate contra a LDU. Principalmente esse camarada aqui. Olha o absurdo que eu vou trazer para vocês, o que ele falou sobre o nosso Flamengo. Esse cara é muito anti-Flamengo, irmão. É clubista que dói. Para ele, o melhor clube do mundo é o Palmeiras. O jogo foi Flamengo, o assunto é Flamengo, mas o cara é inacreditável. Vou trazer para vocês esse corte, vamos acompanhar juntos. Vamos acompanhar o que foi que esse camarada falou do nosso Flamengo, junto ali também com seus colegas, o Grafite e companhia. Vou trazer isso aqui para vocês agora, só que antes, bem rapidão, vamos chegando daqueles que estão sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral. E também ativa o sininho das notificações. E me segue também lá nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no @almeidafla81. Link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou através deste QR Code que tá aí no canto da sua tela, nesse canto superior. Já me segue no meu Instagram, dá essa moral aqui para Almeidinha, @almeidafla81. E me segue também nas minhas outras redes sociais, link de todas elas também aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então, vamos acompanhar juntos, créditos é lá do Grupo Globo, lá do Sport TV, e olha só o que o pessoal lá falaram sobre o nosso Flamengo depois desse empate contra a LDU lá na altitude, lembrando que foi em Quito, jogo difícil pra caramba, e olha só como foi abordado, debatido esse empate do nosso Flamengo. É inacreditável. Quando se trata de Flamengo, né, irmão? Vocês já sabem. Vamos acompanhar aqui o que foi que rolou nesse debate aqui no... Acho que o nome do programa, acho que é Seleção Sport TV, se eu não me engano. Ou não. Enfim, é o programa lá do Sport TV lá. Vamos acompanhar aqui. Vamos falar sobre o Flamengo, né? O Flamengo mais cedo, lá na altitude de Quito, né? Não é aquela altitude de La Paz, são 2.800 metros. Jogou contra a LDU, empatou pelo placar de 0-0. A gente vai mostrar os melhores momentos para vocês, mas eu vou ser muito franco aqui. Foi um jogo terrível de se assistir, pelo menos para mim. Foram duas. Já começou. Para ele foi um jogo terrível. Um jogo... Cara, vocês sabem o significado da palavra terrível, né? Foi um jogo terrível, porque é o Flamengo. 2 horas perdidas da minha vida. Foram 2 horas perdidas da minha vida. Foi um jogo terrível e foram 2 horas perdidas da minha vida. Já começa assim. O ante aí já começa assim e vai piorar. Um jogo muito ruim de se ver. Das duas equipes. A LDU achei um time muito fraco, espaçado, permitia muito ao Flamengo que não soube aproveitar. Um jogo moroso do Flamengo, lento e de baixíssima inspiração. O empate não é ruim, trazer o empate lá de Quito não é ruim, pensando no histórico, mas eu acho que o futebol é para se preocupar, ou não, Mansur? O futebol é para se preocupar. Caraca, ele tá analisando o Flamengo um todo, desde o início da temporada por esta partida. E olha que não foi nem esse terrível, um jogo horroroso como foi um jogo fraco, mas o Flamengo teve suas oportunidades, né? Foi um jogo na altitude, onde o Flamengo tem dificuldade, todos os clubes brasileiros que vão jogar lá têm dificuldade, mas não como se trata do Flamengo, rapaz, já preocupa. O futebol do Flamengo já preocupa. Não, olha só, eu, por questão de coerência, quase sempre que eu comento um jogo de um time que se apresentou na altitude, eu faço uma série de ponderações. Eu procuro não tirar dos jogos de altitude, eu normalmente costumo fazer com que a análise se atenha aos 90 minutos, e Pronto. não a uma projeção de temporada. O próprio colega dele deu na lata. Eu não vou analisar o time todo por um jogo.
Eu vou analisar como é a temporada, como foi. Cara, nossa senhora. Claro. Porque acho que as circunstâncias fazem com que os times tenham comportamentos um pouco diferentes. Ainda que algumas questões do Flamengo, o Flamengo fez um jogo. Se você pensar em termos de controle, o Flamengo ficou com a bola há muito tempo. O Flamengo evitou passar grandes sustos. Acho que o primeiro grande susto que o Flamengo tomou foi já nos acréscimos, numa cabeçada do Strada, já de cabeça já aos 48 do segundo tempo. Sob esse aspecto, o Flamengo fez um jogo que até lhe convinha. É evidente que vai ficando perigoso, até pela situação do grupo, e o jogo, de fato, oferecia bastante espaço ao Flamengo. Aí, para mim, é onde se repetem questões que são da temporada e não especificamente do jogo. O Flamengo tem uma dificuldade. O 6-0 que o Flamengo fez no Juventude, no Maracanã, ele é um pouco fora da curva. O Flamengo tem bastante qualidade técnica, mas o Flamengo não é um time que tenha muito gol. Isso é verdade que ele falou. Olha, aquele 6-0 ali contra o Juventude realmente foi um ponto fora da curva, porque o Flamengo é um clube, é um time que cria muitas oportunidades, tem muitas oportunidades, chances de gols e não conclui, cara. Não é, sabe, fatal. Desperdiça muitos gols. E aquele 6-0 ali, cara, parece que acabou o estoque dos gols, porque 0-0 contra o Vasco e agora 0-0 contra a LDU. Cadê os gols? Cadê os gols? Especialmente nesse momento de volta gradativa do Pedro. O Juninho não se firmou como o centroavante. O Gerson é um jogador importantíssimo naquela posição de ponta que vem para dentro, porque ele conduz a bola, ele pode fazer uma troca de passe curto, ele invadir a área, mas também não é um jogador com uma quantidade grande de gols. O Bruno Henrique, nesse momento da carreira também, você já não tem mais a garantia de que ele vai te dar tantos gols. Esse é um lance do gol, que no lançamento longo, que foi impedimento. Você já não, ele nem sempre ele fez com frequência essa diagonal. Hoje ele iniciou mais pela ponta, porque iniciou o Juninho pelo centro do ataque. Nem tantas vezes ele fez. Já no segundo tempo, acho que o Felipe fez um pouco, o Ayrton Lucas passar um pouco mais. Essa é a cabeçada do Strada já nos acréscimos a que eu me referia, que foi talvez o grande susto que o Flamengo passou no jogo. Então o Flamengo não tem tanta ameaça de gol o tempo todo por tamanho do domínio e até da qualidade técnica que o time tem. Essa é uma questão que é crônica do Flamengo, que não é da temporada. Hoje, especificamente hoje, e aí a gente vai ter uma dificuldade de saber até onde vai a questão da altitude, até onde vai simplesmente uma questão do dia em que os jogadores estavam. Acho que a gente teve muitas atuações tecnicamente bem abaixo. O jogo tecnicamente foi pobre, sim, muito de execução, porque tinha um pouco de espaço. Acho que a LDU se preparou para fazer com que o Flamengo não conseguisse achar Gerson e Arrascaeta entre as linhas muitas vezes, né? Bloqueava um pouquinho mais, um dos pontos do lado oposto saía para marcar os volantes. Então os volantes do Flamengo não atraíam tanto os volantes da LDU para liberar esse espaço, mas ainda assim dava para jogar, não era uma... O Flamengo não estava enfrentando uma muralha defensiva das mais fortes. Tecnicamente o jogo foi abaixo. Agora, também não foi um jogo que o Flamengo se viu em risco durante muito tempo. Não, que a gente via em vários momentos, né, nos jogos da... Não sei o que. Acabou de pegar-lhe uma patada de escutar realmente a verdade do seu colega. Agora vem com essa lorota, pô. Nossa, esse cara é muito anti, meu irmão. É muito anti-Flamengo. Da LDU em casa, a gente via muito aquela imposição física, né? Time que sufocava muito. Tentou fazer isso no final só. E a LDU absolutamente não consegue fazer, né, esse tipo de jogo. Hoje não fez contra o Flamengo. Achei que deu muito espaço para o Flamengo, assim, e o Flamengo não conseguiu aproveitar. E concordo com o Mansur quando ele disse que o Flamengo teve um domínio, está com dificuldade de fazer gols, mas eu acho que o que mais preocupa é que o Flamengo sequer está perdendo gols. Mas eu acho que tem a ver com a característica. Quando eu falo... Pô, ele tá analisando o Flamengo todo, que o que mais preocupa é que o Flamengo não está criando oportunidades de fazer gols. Sério mesmo que ele só assistiu esse jogo do Flamengo? E nesse tivemos as oportunidades com a Arrascaeta, uma oportunidade clara com o Luiz Araújo. Cara, é inacreditável. Contra o Vasco foi 0-0, só que, cara, o Flamengo teve milhões de oportunidades de gols. Milhões de oportunidades de gols. Os outros jogos foi assim mesmo. O Flamengo cria, tem as oportunidades, só que não faz. E ele vem... Não, cara, não é possível, irmão. Não é possível. De jogador com falta de gol, não é que desperdicem as oportunidades. Hoje nem que raramente atacam, jogadores que atacam um pouco a área para se colocar em situação de finalização. É muito por característica de jogadores, às vezes, mais habituados ao lado do campo do que ao centro. E a contratação que foi feita
para suprir essa carência, porque se sabia que o Pedro ia voltar gradativamente a partir do meio do ano, e até voltou um pouco antes, mas ainda é algo gradativo, e ele melhora claramente o nível, né, quando entra, o Juninho ainda tecnicamente não se provou um acerto. Não estou dizendo que ele não venha a ser, até agora ele não conseguiu se mostrar dentro da altura da exigência do Flamengo. E aí, Grafá, quais as suas impressões sobre o Flamengo? Mas eu acho que isso do Juninho passa muito por conta da característica de jogo do Flamengo hoje em dia, né? O Flamengo não é um time que está matando jogos. Não tá, até o jogo do Juventude a gente sempre questionava o Flamengo. O Flamengo domina o jogo, domina o adversário, mas deixa sempre o jogo aberto. 1-0, 2-1, 0-0 igual hoje, ele não consegue matar o jogo. Hoje não criou, mesmo depois da entrada do Pedro, não conseguiu criar tantas oportunidades. Criou, assim, situações de gol, que poderia virar uma chance clara de gol que acabou não acontecendo. A melhor chance foi do Arrascaeta. Isso. Né? No chute que saiu fraco, foi assim. E teve um bom lance do Luiz Araújo no segundo tempo, que ele corta o marcador, traz para a esquerda e chuta de fora da área ali da meia-lua. Cebolinha, era uma boa Bruno condição. tentou. Eu já discordo. Para mim, a melhor oportunidade foi a do Luiz Araújo. Se ele capricha ali, não era força, ele era jeito. Era jeito. Né? Não era força, ele era jeito ali. Foi muito mais clara do que do próprio Arrascaeta. Ele não, para ele ele inverteu a situação. Pô, também, mas finalizaram chance fora. Clara. Não teve. Não foi, mas foi um jogo bem abaixo. Eu acho que a altitude, por mais que seja uma altitude não tão alta como a de La Paz, mas é uma altitude que influencia no jogo também. Eu acho que o Flamengo administrou bem. Trouxe um ponto, está em terceiro do grupo, né? Terceiro do grupo. Joga fora agora contra o... Amanhã tem o jogo Central Córdoba e Táchira. Central Córdoba e depois decide dois em casa. Jogam amanhã. O Central Córdoba, se vencer o jogo em casa, vai a 7, vai liderar o grupo. Fica Central Córdoba 7, LDU 5, Flamengo 4. O Flamengo tem 2 jogos para fazer no Maracanã. E contra o Central Córdoba fora ainda. E o Central Córdoba fora. Acho que se classificar deve, porque o Flamengo contra a LDU se mostrou muito frágil, né? Não imagino que a LDU vai causar grande problema para o Flamengo jogando no Maracanã. Central Córdoba fora, imagino que vai ser um jogo mais difícil, né? O Central Córdoba mostrou-se um bom time, um time bem organizado, perigoso, não veio ao Maracanã só para se defender contra o Flamengo. Teve as suas oportunidades, venceu bem o jogo. E contra o Táchira, a obrigação do Flamengo é vencer também jogando no Maracanã. Então a classificação, imagino que não seja uma ameaça a partir do momento que houve esse empate lá em Quito. Mas não há certeza de que as 2 vitórias do Maracanã vão bastar, os 10 pontos. Mesmo que o Flamengo vença os 2 jogos do Maracanã, o que vai implicar vencer também a LDU, ele vai a 10, mas a LDU ainda poderia fazer 11 pontos. Na visita ao Táchira e recebendo o Córdoba. Isso. Aí se o Flamengo não vencer o Córdoba fora, ou seja, perder em Buenos Aires e ficar nos 10 pontos, o Córdoba também pode ir a 10. E o grupo ficaria todo ele complicado. Muito embolado. Enfim, vamos aguardar. Deixa eu mostrar para vocês aqui a entrevista do Felipe Luiz, o que o técnico do Flamengo falou depois desse empate por 0-0 contra a LDU lá em Quito. Bom, primeiro o jogador, eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área. Então ele tinha que fazer um esforço muito grande. E ele fez de uma forma incrível esse esforço, e depois com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola, né? Um cara que cria muito jogo. Então assim, o Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe. Mas depois, por exemplo, fisicamente o Eric e o Everton, impressionante. Assim, o Everton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada, cobriu um campo, assim, cortou muita bola perigosa. É um jogador, eu sei que a torcida às vezes pega no pé, mas é um jogador muito importante. Ninguém é titular da Copa do Brasil por acaso, né? E fazendo o jogo que ele fez, então eu confio muito nele. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, fiquei muito feliz pelo jogo do Ayrton, já contra o Vasco e hoje.
São jogadores que precisam dessa confiança, precisam se sentir confortáveis dentro do campo. E, assim, a nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Não posso te dizer que nenhum, assim, que eu não gostei. Tá certo, tá aí a entrevista do Felipe, né? Falando muito sobre a questão da altitude, que, claro, tem influência, né? E no fim das contas, né, quando você olha para o grupo e fala, ó, tem o jogo contra a LDU lá, e não perder é bom. Isso aqui cria uma obrigação, né? Poderia derrota para o Córdoba, ela mudou a matemática toda. Você podia ter algum nível de conforto, alguma gordurinha para queimar no Maracanã. Não vai ter. Vai entrar na obrigação em 2 jogos do Se tivesse vencido os 2 jogos, o Flamengo, né, poderia fazer como o Palmeiras. O Palmeiras provavelmente no jogo de La Paz vai jogar contra o Bolívar. Amanhã em La Paz, deve poupar os seus principais jogadores, né? Sabendo que é difícil vencer lá de qualquer maneira. O Flamengo não podia se dar o luxo. E uma questão, né? Por exemplo. O próximo jogo... Cara, do nada vem meter Palmeiras. Ai, deveria fazer como Palmeiras, não sei o quê. Que é palmeirense com certeza, né? É ali da imprensa 011, que detesta o Flamengo, né, cara? Não, lindo é ver o Palmeiras jogar. Ver o Palmeiras jogar, que é a coisa mais fabulosa do mundo. É a coisa mais maravilhosa do mundo. É ver o Palmeiras jogar. Não, o Flamengo não. Foi 2 horas perdido da minha vida. Um jogo terrível. Um jogo que, meu Deus do céu. O Central Córdoba fora. O Flamengo fecha os 2 jogos do Maracanã. Então, seria importante o Flamengo não perder o jogo na Argentina, pontuar também, para aí se colocar numa situação um pouco mais confortável no Maracanã. Não deixar o Córdoba desgarrar também, né? E nem ter o risco de entrar no Maracanã, eventualmente tendo que olhar outro jogo nas rodadas finais. Mas, enfim, 2 pontos da entrevista me chamaram a atenção. Concordo muito com o Felipe quando ele fala sobre o Pulgar. Acho que ele foi talvez o melhor jogador do Flamengo no jogo, né? Foi. Tanto na questão de proteção e na questão de fazer a bola sair com qualidade. E aí ele fala muito do Everton Araújo, que é um jogador que tem jogado com ele, não tanto, não é a primeira escolha. Hoje ele não tinha o Alan não tinha o De La Cruz, acabou colocando o Everton Araújo e não trazendo o Gerson para ali, nem o Léo Ortiz para a função de volante. Eu acho que tem muito a ver com a questão física, de imposição, de cobrir grandes espaços. Mas, para mim, a bola não sai tão bem jogada quando ele está ali, né? Isso cria uma dificuldade, especialmente do jeito de jogar do Flamengo, que valoriza muito esses primeiros passes para criar uma posição de vantagem para os homens na frente. Isso eu acho que o Everton Araújo não consegue criar. E pode ser uma cisma minha, mas tomara que não. Mas não está com cara boa a história do Plata, né? Pois é, pela entrevista, né? Uma dor um pouco diferente. Uma coisa é você tá sentindo uma dor ali e acabar não podendo jogar. Outra, né, Grafa? Quando o treinador disse que é uma dor um pouco diferente, tem que fazer precisamos aguardar os exames. No joelho. Eu acho que dá uma impressão ruim mesmo, né? Passa pelo menos uma impressão de preocupação, no mínimo de preocupação do Felipe com a situação do Plata, né? Não ficar nem no banco, né? Pois é. Ter viajado, né, Grafa? Viaja, mas às vezes fica no banco. Porque não utilizou, não, que ele estava se sentindo incômodo, mas ficou no banco. Ele não ficou nem no banco, né? Ele ficou assistindo das tribunas. Assistiu ao lado do BKSS, inclusive, que é o técnico da seleção do Equador. Ou seja, tomara que não seja nada grave. Eu senti o Felipe um pouco apreensivo na entrevista. Normalmente ele é mais calmo, mais tranquilo. Eu senti que ele estava um pouco apreensivo, um pouco mais agitado que o normal. Eu penso que não tem nada a ver com a situação do Plata, mas esperar os exames agora e ver realmente o que aconteceu. Que, como ele falou, é um jogador importante para o sistema de jogo dele, né? A maneira como o Plata atua dentro de campo, na fase defensiva e na fase ofensiva. É um jogador que fez falta na partida de hoje. É isso, meus amigos. Essa é a imprensa 011, né, cara? Assim, eu concordo com muitas coisas que o Grafite falou, que o outro senhor lá também falou, né? Agora, esse apresentador, irmão, esse é um tremendo anti-Flamengo. É inacreditável. É o mesmo que simplesmente teve audácia, né? Vou até colocar aqui o rostinho dele aqui. Deixa eu colocar o rostinho dele aqui novamente. Cadê? Tá aqui. Esse aqui é o mesmo que teve a audácia de falar que o tal de João Pedro, acho que é João Pedro, um jogador que eu nunca ouvi falar na minha vida, que foi convocado para a seleção brasileira, e aquele Bruno Guimarães, que os dois são melhores, bem melhores que o nosso Pedro, nosso camisa 9 do Flamengo, nosso atacante centroavante. Olha só que absurdo, simplesmente o Pedro é pior, tá abaixo desses dois que eu citei, segundo esse
rapaz aqui, eu acho que é não sei o que Diniz, o nome dele é alguma coisa com Diniz. Então, meus amigos, é isso. Foi um jogo terrível, foi 2 horas perdidas da vida dele. Não, deveria fazer como o Palmeiras, né? E isso e aquilo, porra, analisando um todo numa partida só. Ah, isso é preocupante, o Flamengo não cria. É inacreditável, irmão. O cara não assiste os jogos do Flamengo e vem assistir pela primeira. E olhe lá se ele assistiu esse jogo, né? Que eu acho que ele falou que foi 2 horas perdidas da vida dele, mas eu acho que ele nem assistiu, é só migué. Só tá dando migué. Porque não é possível que ele tenha visto o mesmo jogo que eu. O mesmo jogo que vocês. Enfim, comenta aí. Deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.